Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar para vocês como ter suculentas compactas, de rosetas bem fechadinhas. Hoje eu vou mostrar e dar dica para vocês. Espero que gostem do vídeo. Não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, me seguir lá no Instagram. Eu estou como jardimda.marcia. Bora pro vídeo? Para você ter suculentas bem compactas, dê a quantidade de sol que elas precisam. Tem suculenta que precisa de sol o dia todinho para ficar compacta, e tem suculenta que consegue ficar compacta só com meio período de sol. Exemplo de suculenta que estiola com facilidade. Estiolar o que é, gente? É a planta ficar com as folhinhas bem espaçadas aqui, ó. Ela começa a ficar com esse espaçamento entre as folhas muito acentuado, sabe? Aqui assim, ó. É que aqui não tem nenhum que tá muito estiolado. Ela já esteve mais estiolada, essa planta. Nossa, a minha tá feia, né? Tô precisando replantar. Esse aqui é o Sedum obesum. Ele tem uma tendência a estiolar muito fácil se você não der a quantidade de horas de sol que ela precisa. É uma planta muito fácil de encontrar em supermercados e tal. Muito comum, né? Muita gente já tem essa planta aqui e ela estiola muito fácil se você não colocar ela em sol pleno, acima de 6 horas de sol diária, tá bom? E o resto do dia em local bem iluminado. Suculenta, gente, que não se dá bem em meio período de sol é a Afterglow, Echeveria Afterglow. Essa planta, ela precisa ser cultivada com acima de 7 horas de sol por dia, porque ela começa a ficar com as folhas viradas para baixo. Fica parecendo que tá doente. Olha, fica bem esquisita a planta, tá? Acho que com o tempo, se ficar muito tempo desse jeito, ela vai ficar pescoçuda, mas geralmente o primeiro sintoma do estiolamento dela é a folha ficar caída, tá? Tanto ela quanto a Cante, porque ela é uma híbrida da Cante, também não gosta muito de ficar sem sol demais. Ela precisa de bastante sol, tá? Daqui também, gente, a Nixana. Nixana, ela estiola muito fácil se ela não receber a quantidade de horas de sol que ela precisa, tá? Nixana também não gosta de ser cultivada totalmente ao tempo. Se você cultivar, pode, mas você vai ter perdas, ó. Perdas de algumas cabeças, tá? A Nixana faz isso, ela vai perdendo cabeça aqui, sobrevive umas ali, né? Então, é uma planta que você tem que fazer vaso cheio para manter espécie, tá bom? Ela precisa de muito sol para ela ficar bem compacta, olha só. É uma das plantas que tem a roseta mais perfeita. Ela sempre é assim, verdinha, e com muito sol ela vai ficando nesse tom mais amareladinho aqui, ó. No inverno, ela vai ficar mais fechada, tá? Agora, ó, ela acordou, tá vendo que essa aqui toda é uma brotação recente, ó. Isso aqui tudo é de agora, tá vendo, ó? No inverno, ela fica um pouquinho mais colorida, tá? Eu considero essa planta um pouquinho mais de difícil cultivo, pela facilidade com que ela perde as rosetas na chuva ou mesmo à toa mesmo, tá? Vou trazer aqui para vocês essa suculentinha, a Sedeveria Holly. Gente, essa é uma planta que para ficar assim bem compacta, ela precisa ficar pelo menos umas 7 horas de sol direto na planta, tá? E o resto do dia em local iluminado. Como vocês sabem, eu cultivo aqui, ó, em sol, né? No tempo, essa aqui fica com incidência direta, deve dar umas 7 horas por dia, tá? Ela não gosta de excesso de umidade, então quando chove demais, é importante você proteger ela da chuva excessiva. Excessiva, o que significa? Significa acima de 3 dias de chuva direto. Plantas, quando adaptadas e bem adaptadas ao sol, elas resistem bem ao cultivo no tempo, mas algumas sentem quando passa de um determinado limite. Esse limite varia de planta para planta, tá? Algumas aguentam
3 dias, outras não aguentam um dia. Só um dia de chuva, no outro dia já tá perdendo folha. Então, essa daqui, por exemplo, é uma planta sensível, mas que aguenta pelo menos uns 3 dias seguidos de sol, ou de chuva. Passou disso, gente, vamos trocar ela de lugar e colocar ela aqui, ó, por exemplo, algum local com cobertura. Aqui seria a minha única cobertura que eu tenho, que é esse plástico transparente, policarbonato transparente, né? Que é o meu todo, e aí eu transfiro essas plantas para cá, ó. Eu tenho a minha opalina. Essa opalina aqui, ela fica o dia todo em local iluminado, né? Mas ela pega em sol direto em torno de umas 5 horas, mais ou menos. Essa opalina aqui, ó. E aqui do lado eu tenho a Belém. A Belém também fica assim, bonita, mesmo recebendo um pouco menos de horas de sol. Aqui no caso ela também recebe por volta de 5 horas por dia, ó. Essa planta, ela não gosta de excesso de água e a opalina também não gosta muito, então eu deixo elas aqui no beiral. Se vocês têm dificuldade em tornar sua roseta mais compacta, tenta diminuir o tamanho do vaso. Gente, olha só, eu tô segurando a Echeveria Citifugumiyama. Essa é uma planta que pode chegar aí a ficar com mais de 10 centímetros, 11, 12, tem gente que me falou até de 15 centímetros. Eu, francamente, as minhas sempre foram assim, ó, bem pequenininhas, porque eu faço o cultivo com vaso bem restrito. Olha o tamanho do vaso, gente, ó, na palma da minha mão, para vocês terem noção. Então, plantas quando são cultivadas dessa maneira, de maneira bem restrita, em recipientes pequenos, elas têm a tendência de compactar, de ficar pequenas e assim, bem fechadinhas, ó. A minha não tá tão fechada hoje, porque choveu aí, tá chovendo, faz uns dias que tá chovendo, então a planta se abre mais, né? Mas o vaso pequeno, ele auxilia demais nessa compactação das nossas suculentas. A Pud também tem essa roseta perfeita, isso é dela mesma, né? Ela que tem esse tipo de roseta, ela fica muito com a roseta delineada no inverno, ela se fecha mais também. Agora ela tá um pouco mais aberta também por questão das chuvas. Essa daqui, gente, eu não tenho dificuldade nenhuma com ela. É uma planta que desde sempre ela se reproduz por estaquia com mais facilidade. Folha você consegue fazer muda, mas é bem mais lenta a brotação e o crescimento. A Pud, gente, tem gente que tem dificuldade com ela. Eu aqui, graças a Deus, não tenho. Cultivo a minha no tempo, com sol, chuva. Sempre cultivei assim e ela não costuma morrer na minha mão aqui, tá? Lembrando que meu clima é ameno. Essa planta está sendo cultivada, olha, num vasinho de plástico que é uma garrafa PET reciclada. E ela tá aqui já faz muito tempo, gente, desde 2021. Eu faço adubação anual, né? E ela tá bem bonita, olha só. Crescimento farto. Eu faço podas e faço novas mudas. Eu tenho ela desse jeito aqui. E no vaso bem pequenininho que eu vou mostrar agora para vocês. Essa daqui, gente, tá pegando sol do dia todo, tá? Ela fica aqui, ó, e pega sol o dia todinho. Ela no vaso compacto. Olha só como que ela responde bem num vaso compacto também. Veja como as rosetas ficam bem fechadinhas, bem bonitinhas. Olha que linda. Essa Pud é um sonho de suculenta. No inverno ela vai ficar belíssima. Olha, gente. Eu nem imaginei que ela fosse ficar tão linda aqui. Eu sou super fã da Pud, ó. Maravilhosa. Ela tá ficando meio período. Deve pegar mais 5 horas de sol direto. Mas fica aqui no tempo. Pega a luminosidade o dia todo. Terceira dica é o estresse hídrico. Submeter a sua suculenta a uma falta d'água vai deixar ela mais compacta. Para algumas pessoas, é bem difícil submeter uma planta ao estresse hídrico. Mas, gente, algumas vezes isso é necessário sim.
e principalmente para as Lovely Roses. Essa daqui é aquela versão da Lovely mais aberta. Olha como ela tá maravilhosa. Essa é uma planta muito sensível ao excesso de umidade e eu faço a rega delas quando ela começa a desidratar. Isso faz com que ela fique mais fechada também, tá? Além das horas de sol. É uma planta exigente com relação às horas de sol. Ela precisa de 7 horas de sol pelo menos ao dia, 6 horas de sol. Cultivar ela assim, em local bem iluminado, tá? E, gente, dar água para ela quando ela já estiver levemente desidratando. Olha como é linda, né? Porque ela morre muito fácil, ela morre à toa, ela tem podridão de caule com facilidade, tá bom? Então, uma dica: se você comprou uma Lovely, tá linda e começou a morrer, não se desespere. Pegue as folhas dela e comece a fazer a brotação dela por folha e tenta cultivar as folhas dela, tá? As Lovelys adultas, se elas não tiverem sido já adaptadas ao tempo, eu acho mais difícil adaptar ela depois de grande. Então, quando você compra uma Lovely, deixa ela, começa a adaptação dela bem devagar. Coloca ela num local que ela vai pegar o sol da manhã por um período só, por umas 3 horas por dia, por exemplo. O sol da manhã, hein? Ou o sol do final da tarde. Sol bem fraquinho. E deixa ela ali por 15 dias. E depois vai aumentando até que ela comece a pegar o sol do meio-dia. A Lovely pode queimar com facilidade se você errar na dosagem do sol, tá bom? Então, olha, ter Lovelys assim exige bastante sol, pouca água. E agora que tá chovendo, eu ainda tô deixando o meu no tempo, mas se chover por mais de 3 dias seguidos, eu vou retirar, tá bom? Nesse caso aqui, ó, a drenagem deste vaso é metade, ó. Metade é bolinha, metade é argila expandida. O resto só é que é substrato. Não coloque a Lovely em vasos profundos demais, com excesso de substrato, porque ela não gosta. Exemplo, gente, que fica super bonita com estresse hídrico são o gênero das Paquivérias e dos Paquifitons, tá? Esse daqui, ó, é a Corvus. Olha só que lindo, tem 3 brotos. Tá num vaso bem pequenininho, olha só. Mas tá lindo, bem compacto. Fica compacto assim também por conta desse vaso pequeno em relação à planta. Cresceu muito bem. Mesmo no vaso pequeno, ela cresceu porque eu faço a adubação. Então, ele mantém o crescimento, tá? Lógico que ele não vai ficar gigantesco, né? Porque eu não faço adubação para ficar gigantesco. Eu só faço adubação uma vez ao ano. Geralmente faço uma vez, às vezes faço 2, depende muito do estado da planta, né? E aí eu faço adubação para manter a planta saudável, para que ela receba nutrientes. No caso aqui, olha só, ela está compacta também, porque como o vaso é pequeno, ela sofre o estresse hídrico, né? E aí, por conta disso, ela fica muito compacta. Por isso, o vaso pequeno facilita para nós esse estresse hídrico. A planta não recebe tanta água e ela acaba se compactando. Quarta dica, gente, é você plantar bastante planta junto, fazer aqueles vasos bem cheinhos. Isso vai auxiliar na compactação também. Um vaso bem cheinho, em formato de taça, que eu tô cultivando aqui. Essa daqui, deixa eu ver se eu acho o nome. Aqui é Red Role. Essa aqui é Red Role. Essa aqui é Sorrento. Essa aqui é Skate. E essa daqui que eu esqueci o nome, que tá tão linda. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome dela aqui. Peraí. Blue Snow. Olha que linda, gente, ó. Esse é um dos vasos que eu tô amando no momento. É um vaso com formato de taça, olha só.
E eu faço esse tipo de plantio, sempre bem cheinho. Por quê? Porque ajuda, gente, a cada planta, ela vai uma auxiliar a outra no vaso, né? Quando elas são plantadas dessa forma. E também vai restringir a quantidade de substrato para cada uma. É como se eu estivesse plantando em vaso pequeno, né? Ó, fazendo assim bem cheinho, elas vão compactar mais facilmente também. Eu acho isso excelente. Olha, eu adoro esse tipo de cultivo. Acho que vocês sabem, né? Tudo aqui é cultivado assim. E eu gosto de vasos mistos também. É uma coisa que, para mim, olha, enche os olhos. Eu plantei nessa lata de leite aqui, ó. Plantei essa Ice Green. Plantei a Riga. Essa Riga é maravilhosa, gente. Ela fica super colorida no inverno. Aqui tem Ice Green feita por folha, que eu mesma fiz e plantei aqui. E tem uma Lovely, ó. Essa tá na lata, eu preciso cortar essas hastes florais. Ai, gente, é tanta coisa para fazer, né? E ela tá super bem. Essa daqui, gente, tá com um pouco menos de sol, viu? Ela tá sendo cultivada aqui com umas 5 horas, 6 horas de sol por dia. E mesmo assim ela tá bem bonita, ó. Embora a Ice Green seja mais aberta, né? Eu acho que a Ice fica mais fechadinha quando cultivada com mais sol. Ela vai ficar mais bolinha do que isso. Mas mesmo assim tá bem bonito. E veja que eu faço os vasos mistos, né? Que é uma das minhas preferências pessoais. Um exemplo, gente, aqui, ó. Só que esse daqui, ele tá num vaso de barro. Tá vendo? E esse daqui, gente, tem umas plantinhas diferentes, ó. Essa aqui é a Agavoide Marta. Essa daqui, ó, é a Love Rain. No dia eu veio a identificação como Rainstar, ainda tá aqui, ó, Rainstar, mas não é a Rainstar, é a Love Rain, tá? E essa aqui é o Echeveria Ice. Olha que linda. Deve ser uma colorata, né? Maravilhosa. E eu também fiz, olha, já adaptou meu cultivo, queimou um pouquinho, ó, tá vendo? Gente, queimaduras desse jeito que tá aqui, por exemplo, não é tão problemático. Problemático é quando queima o miolo, tá? Então, gente, suportem aí vocês as queimaduras das plantas recém-chegadas, tá? Não precisa tirar elas do sol só porque queimou, muito pelo contrário. Se ela queimou e sobreviveu o miolo, a planta tá viva, você não queimou o miolo, gente, deixa ela lá, tá bom? Não tira ela de lá não, porque se você tirar, ela vai ter que readaptar depois. Então, aqui, gente, queimou, vai ficar. Eu só não deixo se queimar demais. Se queimar miolo, aí é porque eu já perdi a planta, né? Então, a gente tem que dosar a queimadura que a planta vai suportar. Muita gente tem dó, né, dessas adaptações, mas é verdade, viu, gente? Tem que suportar aí um pouquinho, porque a planta se torna resistente com o tempo. Não é de um dia para o outro que você vai conseguir adaptar uma planta ao tempo, viu? E ao sol. Só não pode queimar o miolo, tá bom? Eu falo porque se você não fizer a adaptação da sua suculenta ao tempo, ao sol, ao tempo não, né? Ao sol, ela não vai compactar, viu? Ela não vai ficar com as rosetinhas perfeitas que a gente tanto ama. O alerta, gente, de que a adaptação ela deve ser feita preferencialmente no inverno, que o sol é mais ameno. Caso você esteja aí numa situação de calor extremo, é necessária a utilização de algum protetor, algum sombrite, para evitar queimaduras fatais, tá bom? Quando eu falo para vocês não retirarem a planta, estou me referindo somente a queimaduras leves. Queimaduras graves, você tem que deslocar a planta de lugar sim, senão você vai matar a tua planta. Então, gente, revisando 4 dicas de hoje, você tem que dar a quantidade de luz necessária que a planta precisa. Suculentas, de 5 a 6 horas de sol no mínimo, e algumas espécies mais do que 5 horas de sol por dia. Vasos pequenos
restringem a quantidade de substrato, restringem a quantidade de água que as plantas vão ter acesso. Então, esse tipo de cultivo faz com que a planta fique mais compacta. Terceiro, o estresse hídrico. Sim, submeter a sua planta ao estresse hídrico vai fazer com que ela comece a guardar água nas suas estruturas internas, vai fazer com que elas fiquem mais gordinhas e vai fazer também com que a roseta se feche por causa dessa falta de água, tá bom? Então, o estresse hídrico também favorece a compactação das plantas. E, por fim, plantar várias suculentas juntas, fazendo aqueles vasos bem cheinhos, também facilita a compactação das suculentas, porque vai restringir também o acesso ao substrato da planta, a quantidade de água. Tudo isso vai favorecer a compactação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou deixar aqui no final do vídeo linkado um vídeo anterior meu que eu falo também. Mostro suculentas compactas lá do Márcio, que faz tempo que eu não vou para lá, né, gente? Mas é que eu não tô podendo, porque agora eu não vou viajar. Só no final do ano que eu vou fazer vídeo lá de novo, tá bom? Então tem gente que tava pedindo, mas pro fim do ano eu volto lá e faço nova gravação. Vou deixar linkado então para vocês reverem algumas plantas bem compactas que o Márcio tem por lá. É isso por hoje, até a próxima. Tchau! E a dona Tico Tico já fez a postura dos ovos, né? Tinha um ovo no começo, depois temos 6 ovos azuisinhos. E agora apareceu mais um ovo aí, ó, por cima de tudo, tá vendo? Não sei se é dela ou se é do chupim. Eu vi o casal aqui de chupim, mas eu não sei se tiveram sucesso. Tchau, gente!